Olha, essa passagem aqui é incrível. Eu vou voltar mais um pedacinho para a gente pegar o fio da meada. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista. Pois é Paulo falando na carta aos Gálatas. Então ele explica que ele voltou a Jerusalém e quando chegou na Antioquia, Pedro foi ter com ele e ele questionou Pedro porque Pedro obrigava as pessoas a circuncidarem. Mas Pedro vivia agora na graça. E por que Pedro, sendo judeu, vive na graça e quem é gentil tem que voltar para o judaísmo? Foi uma pergunta interessantíssima, inteligentíssima que ele fez para Pedro. Então aqui no 17 segue, ó. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? Não. Pois se agora que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. O que ele está dizendo? Eu vivo na graça, eu não posso pecar mais. Porque se torno a edificar aquilo que eu destruí, eu constituo-me a mim mesmo transgressor. Se eu agora mandar o pessoal se circuncidar na lei de Moisés, eu mesmo estou transgredindo. Porque aquilo acabou, foi destruído. É isso que ele está falando. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Cristo. Eu, pela lei de Moisés, eu estou morto para aquela lei. Aquela lei não me quer, nem eu quero aquela lei. Aquela lei não presta. Eu prefiro viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo era da família de Saulo. Aliás, Saulo é da família de Saul, tribo de Benjamim, um cara rico. Estudou nos melhores colégios, foi aluno de Gamaliel, tinha cidadania romana, coisas que poucos judeus tinham. Mas agora tudo isso, da lei de Moisés, estava crucificado em Cristo Jesus, com ele. É isso que ele está falando. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Essa aqui é a chave. Meu amado, se eu não aniquilo a graça, quem volta para Moisés, quem serve aos tabernáculos, quem fica apoiando entrada de arca na igreja, quem fica com aquela arquinha dentro de casa, com aquele talismã do diabo, dentro de casa, aqueles astarotes que a Bíblia chama, aqueles diabinhos, mas é o formato da arca. Que arca é o caramba, meu amado? A arca é Jesus, acabou a arca. Aquela arca sumiu, aquilo não existe mais. Aquilo não é nem lixo, aquilo sumiu. Aquele concerto foi fajuto. Aquilo não deu em nada. É isso que está falando a palavra o tempo todo, você não entende? E eu sou herege que eu falo a verdade? Pô. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu à toa. A justiça não vem da lei de Moisés não, meu amado. Se a justiça viesse da lei de Moisés, Jesus morreu à toa. Esquece lei de Moisés. Mas, o meu amado irmão Rubens, eu não entendo por que você fala tanto isso. Porque quando você está indo nos templos judaicos, nos templos, você está indo no templo judaico. Moisés, lei de Moisés. Você está subindo no monte para quê? Pode orar no monte? Pode sim, não tem problema. Pode orar em qualquer lugar, mas não por monte ser monte. Não pelo monte ser monte. Ah, irmão Rubens, mas eu vou orar a Deus aonde? Se não for na igreja, no templo. Ah, meu amado, você não lê Bíblia não. Vai ler, meu amado. Aquela mulher no poço, a samaritana, pergunta: Senhor, o Senhor está falando para mim que se eu te conhecesse, eu te pediria água, e o Senhor me daria água viva que transborda para a vida eterna. E o poço é fundo, como é que eu vou tirar essa água? Ela não estava compreendendo nada, mas depois a ficha caiu. Aí ela fala assim, ó: Senhor, então onde eu devo adorar? Porque eu aprendi na lei de Moisés que eu devo adorar no monte. É no monte ou em Jerusalém que deve adorar? É no monte ou na igreja? No templo de Jerusalém? E aí, meu amado, você tem que adorar no monte ou no templo? Jesus respondeu para ela e responde para você a mesma coisa. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Precisa de ir no templo para orar? Não, não precisa e nem deve ir. Templo é judaísmo. É anular a graça de Cristo. Não aniquila a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Morreu à toa. 3. Agora os Gálatas, o que são? Ó? Olha aqui. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade?
A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Se quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Insensatos Gálatas. Se você está me ouvindo aí, insensato Gálata. Se você se considera um Gálata, porque se enquadra nisso aqui, presta atenção. Olha aqui, ó. Você recebeu o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, pelas obras da lei ou pela pregação da fé em Cristo, na nova aliança? Se foi pela fé em Cristo na nova aliança, meu amado, esquece judaísmo. Esquece práticas do Velho Testamento. Pare de pregar Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, pregue Jesus. Pare de pregar Raabe. Pare de pregar Esther. Pare de pregar Mardoqueu. Pare de pregar Daniel. Não pare de ler. Não pare de ler, não. Conheça tudo. As profecias de Daniel são muito importantes. Conheça o Velho Testamento todo. Eu gosto de ler o Velho Testamento. Eu leio muito o Velho Testamento, mas não tem prática de vida para mim. Eu jamais vou dizer, 1000 cairão à minha esquerda e eu não seria atingido. Eu jamais vou dizer isso. Isso não é eu, isso é Davi. Põe uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isso não é eu, isso é Davi. Eu sou gentil, eu me enquadro como gentil. Eu sou igual aquela mulher que disse, Senhor, os cachorrinhos também comem da mesa, da migalha que cai da mesa do seu dono. Hã? É o nosso caso, meu amado. Nós só estamos hoje desfrutando de um manjar completo e vamos ceiar com o Cordeiro naquele grande dia, porque ele veio e nos resgatou, morrendo na cruz. Porque se não fosse isso, nós estávamos fritos. Então, meu amado, vou ler de novo aqui desde o começo, porque é bom ficar repetindo, para a gente não esquecer. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós. Olha, eu quero saber isso. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eu quero saber de você, Gálatas. Recebeu o Espírito Santo pelas obras da lei de Moisés? Ou por Jesus Cristo na aliança da graça? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne, pela lei de Moisés? A carne aqui é a lei de Moisés, meu amado. Será em vão que tenhais padecido tanto? Será que eu sofri tanto? Paulo falando. Será que eu apanhei, quase morri, fui apedrejado em vão? Será que vocês não entenderam nada? Se é que isso também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obras maravilhas entre vós, fala-o pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura, não é a Bíblia, viu, amado? Esquece Bíblia. Tendo a Escritura, Bíblia é um livro feito pelos padres. Apenas temos que consultar nesse livro as Escrituras. Ora, tendo as Escrituras, por que não está aqui a Bíblia, né? Ora, tendo a Escritura, porque não tinha Bíblia, meu amado. Isso foi invencionismo dos padres. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Eu tenho repetido isso aqui no vídeo exaustivamente. A única coisa que nós temos com Abraão é que a promessa de Deus a Abraão para os dias futuros em Jesus atinge a gente. Porque a fé que tinha Abraão de sair do meio da sua parentela representava a igreja. Olha, meu amado, não esquece disso. O Velho Testamento é sombra das coisas futuras. Quando sai do meio da parentela dele Abraão pela fé em Deus, isso é figura de nós, saindo da lei de Moisés, saindo do pecado também e indo para a graça de Cristo. Está entendendo? Porque aquela atitude de Abraão foi uma atitude de eclesia, de eclésia, de igreja, um povo tirado de dentro do povo. Abraão, com seus servos, com as suas esposas, saíram do meio da sua parentela, igreja. Isso é uma representação do futuro hoje. Então, por isso é que cita Abraão aqui. Assim como Abraão creu em Deus, teve fé,
e isso lhe foi imputado como justiça, ele foi justificado pela fé. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Espiritualmente, eu volto.